tem um filho sabe o quanto é difícil adivinhar a causa de certos desconfortos, mas dá um alívio saber que existem sites confiáveis como o Nestlé Baby and Me, que além de tirar dúvidas, te deixa bem informado. O que é a intolerância à lactose e por que acontece? Para definir o que é intolerância à lactose, a gente precisa então primeiro entender o que é a lactose. E a lactose nada mais é do que o açúcar do leite. Existe uma enzima que se chama lactase, que degrada, que digere a lactose. A gente pode ter uma deficiência total ou parcial dessa enzima, fazendo o que a gente chama de intolerância à lactose. Ah, muito interessante isso! Mas quais são os sintomas? Quando começam a aparecer? Vamos entender. Se eu tenho deficiência da enzima lactase, eu não vou digerir a lactose e ela vai ficar no intestino e vai sofrer fermentação pelas bactérias do intestino, gerando gás, que é responsável pelos sintomas de inchaço e distensão abdominal, cólica, gases, diarreia e uma assadura persistente que acontece por uma mudança no pH das fezes. Geralmente, os sintomas de intolerância à lactose acontecem após os 3 anos, porque naturalmente durante a vida os nossos níveis de lactase vão diminuindo. Qual a relação entre diarreia e intolerância à lactose em bebês e em crianças? Existe uma associação entre diarreia e intolerância à lactose. Quando a criança tem uma gastroenterite viral e tem uma diarreia, ela tem uma lesão no intestino que dificulta a absorção da lactose, causando o que a gente chama de intolerância secundária à lactose. Nesse caso, costuma curar em alguns dias ou no máximo poucas semanas. Nossa, não imaginava que tinha essa relação, mas ainda fiquei com uma dúvida. Como saber se meu bebê está com diarreia? Para a gente definir o que é diarreia nos bebês pequenos, a gente precisa entender o que é normal de fezes de bebê. Se a gente pega um recém-nascido, por exemplo, ele tem o que a gente chama de reflexo gastrocólico muito exacerbado. Ele mama e faz cocô, o que leva ele a evacuar de 8 a 10 vezes ao dia e é normal. Então a gente vai definir a diarreia como uma mudança no padrão normal de evacuação daquele bebê, daquela criança. Está evacuando mais vezes do que o normal, ou então mudou a consistência, estava evacuando fezes pastosas e de repente ela passou a ser líquida e explosiva, vamos chamar de diarreia. Muito legal saber tudo isso! E qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca? É muito importante a gente entender essa diferença entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, porque são coisas completamente diferentes. A gente tem alergia à proteína, alergia à proteína do leite, alergia à proteína do ovo, alergia à proteína do camarão e por aí vai. A lactose, como a gente já conversou, é o açúcar do leite. Então, se eu tenho pouca enzima lactase, eu vou ter a intolerância à lactose. A intolerância à lactose tem cura? A intolerância à lactose por deficiência de lactase acontece por uma questão genética, então não tem cura, a gente vai levar isso pela vida, mas se a gente fizer algumas alterações, algumas modificações dietéticas, a gente consegue levar uma vida praticamente normal.